galera, eu sou o Marcelo e esse é o Diário de Bordo. The Flash, um personagem de histórias em quadrinhos criado em 1940 pela editora americana DC Comics. Esse personagem tem a super velocidade como poder, isso é, ele pode se mover a velocidades incríveis. Durante todo esse tempo, vários passaram pelo manto de Flash. Teve o Jay Garrick, Barry Allen, Wally West, Bart Allen, todos passaram pelo manto de Flash. Claro que também tivemos outros personagens que também exibiram esse poder de super velocidade. Só que esse poder em si, da forma que ele se apresenta, ele contraria as leis da física. É praticamente impossível uma pessoa se mover nessa velocidade sem se destruir. E como ele teria essa energia toda para poder manter essa velocidade? Sim, são pequenas coisas que impossibilitariam realmente o poder do Flash. Em 1986, quando Wally West, o sobrinho do segundo Flash, Barry Allen, assumiu o manto do Flash porque ele morreu durante a saga Crise nas Infinitas Terras, o personagem sofreu algumas modificações e um conceito foi introduzido para tentar explicar essa super velocidade. Esse conceito chama-se Speed Force, ou força de aceleração em português. A Speed Force ela deu uma sustentabilidade ao poder do Flash, permitindo que ele existisse, apesar dele contrariar as leis da física. E tudo isso porque a Speed Force foi conceituada como uma energia extradimensional primordial, que é uma energia do movimento. É uma fonte de poder para todos os indivíduos que têm o manto de Flash e todos os outros indivíduos que também são velocistas. De uma forma ou de outra, eles acessam esse poder e podem fazer tudo que o Flash faz, tudo que os velocistas fazem. E assim, Speed Force, força de aceleração. O que é exatamente essa força da aceleração? Eles definiram como uma força primordial do movimento. Mas ela é mais do que isso. A Speed Force, na realidade, é um subproduto de uma energia, uma homem-energia. Homem-energia quer dizer força de tudo, energia de tudo, ou energia primordial principal. Seria uma energia que dela surgiu tudo. E essa energia, a homem-energia é a fonte ou Good Wave. Todo mundo conhece a fonte, a Good Wave, que é a energia por trás, o poder por trás dos novos deuses. Os novos deuses, quem não conhece, é o Darkseid, o Pai Celestial, o Orion, todos esses personagens que fazem parte dos novos deuses. A fonte, na realidade, é uma energia muito poderosa. Ela que permite ao Pai Celestial fazer as predições, prever coisas, ter intuição, saber informações. Ela é a energia por trás das caixas maternas, que são os computadores vivos, que têm inúmeros poderes: curar feridas, rearranjo molecular, criar coisas, abrir tubos de explosões. É isso que a fonte permite às caixas maternas, que são os computadores vivos. E a fonte não é só a fonte de energia dos novos deuses e das caixas maternas. Ela vai muito além. A fonte, a Good Wave, é responsável pela existência até dos deuses gregos. Numa das publicações da revista americana da Mulher Maravilha, do Renascimento Mulher Maravilha, durante uma aventura que a Amazona ela vai ao Olimpo para ajudar os deuses a combater uma invasão de Apocalipse do Darkseid, é informado ali que a fonte, a Good Wave, foi responsável pela criação dos deuses gregos. E vai muito além. A fonte, na realidade, não é só a responsável pelos novos deuses, pelos deuses gregos, ele é por muitas outras coisas, como a fonte do poder dos Lanternas Verdes, que é o espectro emocional, que os Lanternas Verdes usam o espectro emocional da energia da vontade, que é a energia verde. Essa energia é oriunda da fonte, como todas as outras energias do espectro emocional: o medo, a fúria, o amor, a esperança,
piedade, o amor, já falei, e assim, todas são oriundas da fonte. O espectro emocional também é oriundo da fonte. E assim, não só isso, provavelmente a magia do universo DC Comics também é originado da fonte. A fonte, realmente, como diz o nome, é fonte de todo esse poder. Tudo é baseado no poder da fonte da Good Wave. E não poderia deixar de ser a Speed Force, a força de aceleração, também o é. E ela deu, como eu já falei antes, uma legitimidade ao poder do Flash. E assim, algo que até dá mais opções, possibilidades aos roteiristas para escrever mais coisas. E assim, como eu já falei, a fonte, a Speed Force, a força de aceleração, é originada da fonte, é um subproduto da fonte. E a fonte é uma energia viva e inteligível. E a Speed Force também não poderia deixar de ser também uma energia inteligível e consciente. E isso foi mostrado no seriado The Flash, que está aparecendo na Warner, começou em 2014, nós estamos na terceira temporada. Na segunda temporada, num dos episódios em que, depois do Flash, Barry Allen ter perdido os poderes para o Zoom, ele tentou recuperar, refazendo todo o acidente que deu o poder dele, ou ligou à força da aceleração. Eles recriaram o acidente e esse acidente recriado o levou para a dimensão da Speed Force, da força de aceleração. E lá ele teve um papo cabeça com a Speed Force, a força de aceleração. Então nós podemos agora ter 100% de certeza que a Speed Force, a força de aceleração, é uma energia consciente. E ela, de certa forma, escolhe os indivíduos que vão ter acesso a Speed Force, porque não é todo mundo que tem acesso a Speed Force, a força de aceleração. Alguns são por acidente, outros conseguem de forma artificial acessar a Speed Force, mas assim, todos de certa forma estão ligados à Speed Force. E assim, tem velocistas que estão mais, como todos da linhagem do Flash, e os velocistas que estão menos, que não têm acesso completo à Speed Force. Os Flashes, todos os Flashes, principalmente o Barry Allen, o Wally West, têm acesso maior à Speed Force. E assim eles têm uma gama de poderes maiores. Quanto mais ligado à Speed Force, a força de aceleração, mais poder você tem. E aí eu não sei se vocês perceberam que a Speed Force tem uma leve semelhança com a força de Star Wars. É muito parecido. Quanto mais o sensitivo da força tem comunhão com a força, mas ele pode utilizar os poderes que a força disponibiliza. E a mesma coisa com a Speed Force, a força de aceleração. Quanto mais o velocista tem comunhão com a Speed Force, força de aceleração, maior a gama de poderes que ele pode ter. E são muitos poderes, muito poderes. Eu vou botar a listinha para vocês verem. Olha só a listinha. Temos o poder do soco da massa infinita. Sim, o soco da massa infinita é quando o velocista ele chega a velocidades perto da velocidade da luz, ele acumula energia relativista, massa relativista tão grande que quando ele dá um golpe, bate em alguém, a força do soco equivale a uma massa de uma estrela anã branca. Pô, isso aí é gigantesco. Se ele conseguir fazer isso, o velocista, ele pode derrubar pesos pesados como o Super-Homem, pode derrubar, não só derrubar e matar o Super-Homem, pode derrubar o Darkseid, pode derrubar seres poderosos do universo DC Comics. Imagine um soco de massa infinita. É coisa muito grande. Mas tem mais, vamos lá. Emprestar ou roubar velocidade. O velocista, ele acessando a força da aceleração, que é a força do movimento, ele pode roubar de objetos energia cinética, ou quer dizer, energia do movimento, de aceleração. E assim, ele pode tirar uma bala, está vindo de sua direção, o velocista vai e tira a energia cinética do objeto, o objeto para. Ou uma pessoa está correndo, o veículo está correndo, ele pode emprestar um pouco dessa energia cinética para o carro e o carro vai correr mais rápido.
É isso que é roubar e emprestar velocidade. Nós temos mais. Metabolizar feridas. O que é isso? Todo velocista, isso é praticamente natural, alguns casos são mais fortes do que menos fortes, é a capacidade que a Speed Force por aceleração tem de curar feridas, metabolizar feridas. Se o velocista está com uma ferida, com a perna quebrada, ele, dependendo do nível de acesso ao Speed Force, ele pode consertar aquilo em questão de minutos, segundos ou algumas horas. Não uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, não, ele pode consertar de forma muito rápida. Isso só foi mostrado no próprio seriado The Flash, na segunda temporada, quando ele enfrenta o Zoom pela primeira vez, e o Zoom dá uma porrada danada nele, quebra a coluna dele, ele fica internado no hospital em questão de alguns dias, acho que nem foi dia, poucas horas, 1 dia, 2 dias, ele se recupera e já consegue andar. Para você ver que lesões graves que um velocista que tem acesso à força à velocidade, Speed Force, consegue regenerar rapidamente. Claro, devido isso aí, se o velocista tiver uma grande ligação com a força de aceleração. Quanto mais ligação à força de aceleração, mais ele regenera mais rapidamente. Mas vamos continuar. Construções. O velocista ele pode criar construções tipo Lanterna Verde. O Lanterna Verde pode utilizar a força da energia da vontade e criar construtos. O velocista que tiver bastante acesso à força da aceleração pode criar trajes, objetos, se concentrando utilizando a energia da força da aceleração do Speed Force. Isso é muito útil para o velocista. Ele não precisa mais guardar, principalmente o Flash, ele não precisa mais guardar o traje naqueles anéis que eles utilizam. Ele pode simplesmente utilizar a energia da velocidade e construir um traje. Ou o traje foi quebrado, ele pode refazer o traje, ou fazer um traje mais resistente. E assim, ele pode fazer. Isso é muito útil para os velocistas. Vamos continuar. Também temos o escudo. Isso aí nem todos os velocistas têm, são poucos que têm. O que acontece? O controle com a força da aceleração permite que a pessoa que tem isso, quando sendo alvo de algum projeto que está sendo lançado, ele pode utilizar a força da aceleração para criar uma repulsão daquele objeto e ele não atingir você. É como se um escudo. É a mesma coisa da força. O usuário da força, quando é arremessado alguma coisa contra ele, ele pode parar, ele simplesmente para, ele cria um escudo e o objeto não acerta ele. Essa é a função do escudo dentro da força de aceleração Speed Force. Vamos lá, voar. Isso nem todos os velocistas podem fazer. Isso aí só foi nas revistas e quadrinhos, só 2 indivíduos, três indivíduos apresentaram essa habilidade. Foi o Johnny Quick e a Jessie, que é a filha do Johnny Quick, que apresentaram essa habilidade de voar, a manipular a força da aceleração, Speed Force. O Flash, no Reinos Esquecidos, Reinos do Amanhã, também apresentou essa habilidade. Não é uma habilidade que todo velocista pode apresentar, mas indiretamente o velocista pode usar o voo. Se ele conseguir correr o suficiente para vencer a força de escape, ele pode exibir uma habilidade de voo também. Isso não é impossível. Mas vamos continuar. Aí temos também a percepção extrasensorial. O único velocista que apresentou essa habilidade foi o Max Mercúrio, que consegue sentir qualquer objeto em movimento. A comunhão com a força da aceleração do Speed Force é tão grande que ele pode sentir qualquer objeto em movimento, pessoa, objeto, qualquer coisa em movimento, ele pode perceber. Então é uma habilidade útil, entendeu? Isso aí exige um grau de comunhão muito grande com a força da aceleração. Provavelmente o Flash também pode fazer isso, mas tem mais. Aí também temos a memória eidética. O que é isso? É uma memória que você pode acumular muita informação no seu cérebro, e retê-la por um grande tempo. Tipo, foi mostrado no próprio seriado do The Flash, na segunda temporada, ele com o Wells da Terra 2, eles estavam tentando descobrir uma maneira de deter o Zoom. E o Flash estava absorvendo vários livros de física avançada para poder ter conhecimento suficiente para ele poder ajudar o Wells da Terra 2. Isso aí é uma habilidade muito útil. Nos quadrinhos, o Flash usou isso para reconstruir um prédio que tinha sido destruído
durante um ataque. Ele foi à biblioteca, leu todos os livros sobre construção civil, foi lá e construiu os novos prédios para os habitantes que tinham perdido as casas. E depois de algum tempo ele perdeu esse conhecimento. Não é um conhecimento que se retém, é um conhecimento que a pessoa absorve por algum tempo e mantém. Nós vamos continuar, tem mais. Super velocidade, todo mundo sabe que o Flash tem super velocidade. Isso é o poder mais simples que ele tem. É a habilidade de correr a velocidades inimagináveis, a velocidade da luz, ou acima da velocidade da luz, e usar esse poder para atravessar as barreiras dimensionais e viajar entre dimensões, entre terras diferentes ou no tempo. Essa é a habilidade mais comum de todos os velocistas. Vamos lá, excluir equação antivida. Esse aí ele foi apresentado durante crise final, quando a esposa do Barry Allen estava sendo controlada para a antivida. Ele usou a força-aceleração para recuperar ela, para afastar a antivida do corpo da esposa dele. Então a gente pode saber, aí que está, a antivida, na realidade, provavelmente é um subproduto negativo da good wave, da fonte. É um aspecto negativo e, assim, provavelmente todas as subprodutos de energias da fonte podem ter esse efeito de afastar a antivida. E, assim, se nós formos pensar muito bem, essa questão da antivida, a antivida é muito semelhante ao espectro da morte, que foi apresentada na saga dos Lanternas Verdes, em que a Guerra das Luzes, em que depois da Guerra das Luzes teve a energia do anti-espectro da morte, apareceu, e só usando os espectros emocionais ativos positivos, que são os espectros da vontade, esperança, medo, raiva, amor, piedade, egoísmo, que eles conseguiam afastar a morte. E a morte, na realidade, é a antivida. Entendeu? Já foi mostrado isso em algumas revistas, relação da antivida com a morte, uma coisa assim, porque é a morte. Entendeu? É a morte. Então, mas vamos continuar. Aí tem aumento de massa muscular. Isso aí foi apenas apresentado por Jay West, que pôde aumentar o crescimento muscular do seu corpo, para assim aumentar a força dele, para ele poder lutar. Isso nem todos os velocistas têm, entendeu? É uma habilidade muito explorada. Ele apenas explorou porque ele precisava ficar mais forte. Mas provavelmente qualquer velocista que tenha uma comunhão muito grande, como assim o Barry Allen, o Wally West, podem apresentar esse poder ou outros poderes também. Isso aí é o nível de comunhão. Porque se nós formos pensar, o Barry Allen e o Wally West são os velocistas que mais têm comunhão com o Speed Force, mais têm a força. Então eles provavelmente têm todos esses poderes. Só que eles não exploraram todas as habilidades deles. Entendeu? Mas vamos continuar. Aí tem a pré-cognição. Pré-cognição foi exibida por o Barry Allen, capaz de, quando ele tocar mentalmente a força, e assim ele pode prever certos eventos. É como se ele pudesse viver. Porque durante o episódio do segunda temporada, quando o Barry Allen está dentro da força da aceleração, a força da aceleração diz para ele que eles estavam lá quando o universo surgiu e eles vão estar provavelmente quando o universo deixar de existir. Então a força de aceleração é atemporal, é como se ela estivesse em todos os momentos ao mesmo tempo. Então tem essa questão. Então para ela saber os eventos que vão acontecer, os possíveis eventos, é fácil. Então, o velocista que consegue ter essa conexão maior à força de aceleração pode prever acontecimentos e eventos. Então, pode acontecer. Mas tem mais. Tem a intangibilidade ou controle molecular próprio, quer dizer, é a habilidade do Flash atravessar objetos sólidos, de tornar-se mais denso. Essa é a habilidade do Flash. Isso aí, todos os Flashes possuem essa habilidade. Todos os velocistas que têm um certo controle sobre a força de aceleração têm. Isso não é comum. Vamos lá. E invisibilidade. Invisibilidade é a habilidade que o velocista tem de
É igual a intangibilidade, utilizar a sua estrutura molecular e sair fora de fase. E ninguém vai ver ele. Ele está invisível. Ele não está intangível, está fora de fase e as pessoas não podem ver ele. É uma invisibilidade intangível. Essa é uma habilidade que foi só demonstrada pelo Barry Allen até agora. Mas, como eu falei, todos os Flash, principalmente todos os Flash, têm essa capacidade. Porque o que acontece, como eu já expliquei antes, para você ter todos esses poderes, ou alguns além, você precisa ter um certo nível de comunhão com a força da aceleração. E quanto maior esse nível de comunhão, te garante todos esses poderes. Claro que nem todo mundo vai explorar todos os poderes. Você vai ter os poderes mais comuns, na hora da necessidade você tem um ou outro. Também vai depender do roteirista. Com certeza, vai depender do roteirista. Mas eu tenho um poder aqui que não foi mencionado. Essa listinha que eu não mencionei, que é um poder que apareceu primeiramente na série do Flash da segunda temporada. E assim, de certa forma, apareceu nas novas aventuras do Flash pós-convergência do Renascimento. Apareceu ali. E esse poder é a habilidade de fazer uma cópia temporal de si mesmo, que é o remanescente do tempo. O que é remanescente do tempo? Já fiz um vídeo, quem quiser ver, vou botar o link aqui em cima, vou botar o link aqui para vocês poderem ver. O remanescente do tempo é a habilidade que o velocista tem de voltar no tempo e pegar uma cópia de si mesmo de um determinado período do tempo passado e trazer para o presente do velocista. Aquela cópia vai ser um remanescente do tempo atemporal de uma linha que não existe mais, que não altera dele. Então pode existir 2, 3, 4, 5 cópias dele mesmo ali, ele viaja no tempo. O Zoom usou essa habilidade inúmeras vezes, depois o Flash usou no final da segunda temporada, no episódio final da segunda temporada, quando ele fez um remanescente de tempo dele. E nas revistas de quadrinhos atuais, quando está aparecendo um novo vilão chamado o Goodspeed, ele tem essa capacidade muito parecida de fazer isso. Ele pode criar cópias dele. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, como cópia, que é o remanescente de tempo. Não deixa de ser remanescente de tempo. E assim, na revista em quadrinho fala que ele não conseguiria, o Flash não consegue fazer isso. Mas ele não consegue porque ele não, ali na quadrinho, ele não experimentou fazer isso. Ele tem tanto acesso à força de aceleração como o Goodspeed, quanto o Goodspeed. Então ele também pode fazer, como ele fez no seriado, entendeu? Isso aí não é impossibilidade para ele. Mas assim, esse vídeo está sendo um pouco longo, mas assim, a Speed Force é uma coisa muito grande de se falar. É uma coisa que a gente não pode deixar de falar de certos aspectos. E assim, como eu falei no início, o Speed Force é a fonte de poder, é o poder, na realidade é o próprio poder dos velocistas, de todos os velocistas. Sem a Speed Force, na realidade, não poderia existir nem força de aceleração. E como eu falei, a Speed Force é muito parecida com a força do Star Wars. Tanto que agora tem uma Speed Force negativa. São aqueles velocistas que se imbuem da Speed Force, da força de aceleração, e são maus. E usam para um lado sombrio, Eu assim acho meio besteira isso. Acho que a Speed Force, sem ser esse lado sombrio, estava muito legal. Mas vamos lá. E assim, como eu falei, a Speed Force é um poder consciente, uma força viva. E assim, finalizar. Todos os velocistas que morrem tornam-se uno com o Speed Force. Passa a viver o Speed Force. Mas assim, tem alguns velocistas que mesmo quando morre, retornam. O Flash, Ben Allen, quando morreu na Crise Infinitas Terra, inicialmente ele correu em volta da máquina de matéria do anti-monitor, se tornou energia, viajou no tempo e mais ou menos como se tivesse atingido ele mesmo. Mas depois foi explicado que na realidade, ao se tornar energia, ela morrer, ele se tornou uno com a força de aceleração. E como ele estava uno com a força de aceleração, na realidade o raio que atingiu o Barry Allen era ele também, ele fazia parte da força de aceleração. E assim é um conceito bem interessante. Tempo depois o Barry Allen voltou, ele conseguiu voltar, porque a morte dele não foi natural, ele se tornou energia consciente, então ele não morreu como levar um tiro, uma coisa que tornasse impossível ele retornar. Agora vale fazer a pergunta:
E se o velocista, como ele metaboliza muito rápido, um velocista tem muita ligação com a força de ligação, assim, de uma ligação plena, se ele sofrer um dano cerebral grave que destrói o cérebro dele, será que ele poderia se regenerar? Vale pensar essa pergunta, né? Vale realmente pensar essa pergunta e ver se pode, né? Gente, eu vou terminar o vídeo aqui. O vídeo ficou um pouco longo, 25 minutos, eu não esperava isso. Mas assim, não dava, como eu falei antes, não dava para falar da Speed Force de um vídeo de 5, 8, 10 minutos. Eu tive que me estender. Mas fica, o vídeo está legal, assim, tem muita informação. Próxima semana eu vou fazer um novo vídeo, provavelmente vou aportar um outro assunto também do The Flash, do seriado do The Flash, terceira temporada do The Flash, vou falar alguma coisa provavelmente, e espero que vocês tenham gostado. Façam seus comentários aí embaixo no vídeo, façam perguntas, compartilhem o vídeo e cliquem em gostei. Valeu galera, até mais! Fala galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui ó, super simples, vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu galera, até mais!